estamos recebendo na manhã de hoje, foi solicitado um espaço aqui por parte do Sindicato dos Servidores Municipais, através da sua presidente, Anclaire Cardoso, uma vez que ela já trouxe um tema aqui com relação a questões que envolvem aí tabelas de cargos e salários, e ela apresentou uma proposta para esta mudança numa tribuna livre que aconteceu nesta segunda-feira, dia 28, na Câmara de Vereadores. Para dar mais amplitude a essa informação e levar essas informações à audiência da Tupã também, a Anclaire nos solicitou um espaço, está aqui presente, ela gostaria de externar essas propostas, essa sugestão que ela apresentou em nome do sindicato naquela Casa do Povo, lá na Câmara de Vereadores aqui de Tupã-Ciretã. Anclaire Cardoso, bom dia, como é que está? Tudo bem? Bom dia, Miguel, bom dia, rádio ouvintes. Anclaire, você levou aos vereadores uma proposta. Com que objetivo, por que vocês fizeram essa proposta e o que consta nela? Quais são as sugestões? Assim, Miguel, quando nós fizemos o nosso plano de carreira, né, no tempo do prefeito Luiz Adolfo, até então ele conseguia suportar, né, os aumentos que tinha, né, de salário, e com o tempo isso vai defasando, né, já faz bastante tempo que a gente fez essa modificação. E agora eu tenho escutado muito dos colegas e a gente tem visto no dia a dia que o que a gente, de 12 anos para cá, a defasagem de mais de 180% dos salários dos municipários. Bom, a gente passou por pandemia, né? Nós tínhamos salários congelados, nós tínhamos progressões congeladas. Então, dentro desse estudo, da última reunião que a gente teve, a gente conversou e agora nós vamos marcar uma outra reunião, porque também me chegou o restante do material que eu precisava, porque assim, ó, Miguel, para fazer isso aqui, tu tem que saber quantos padrões são no município, como é que eles são divididos, quantas classes tem, como é que troca de letra de tempo em tempo, e tu vai tendo aqueles benefícios, né? Porque tem os coeficientes. Hoje o básico do município, ele é 962,42, tá? Se tu for colocar pelo primeiro coeficiente da classe A do padrão 1 do município, dá 1.300 vezes 962,42, ele fica de 1.251, não chega a salário mínimo. 3 anos consecutivos nós não chegamos ao salário mínimo, tá? Para o primeiro padrão do município. Aí ele recebe complemento salarial. O que acontece com aquela primeira letra lá do padrão número 1 do município? Quem é que está lotado lá? São serventes, operários, operador especializado, encanador hidráulico, monitor de casa de passagem, tá? Então, quem entra agora, que entra no padrão 1, na classe A, vai receber 1.251. E há um aporte de um complemento para chegar em 1.320. Porém, Miguel, o que não é contado é que quando eu tenho insalubridade, os 20% em cima do 1.251. Se eu tenho difícil acesso, contabilize em cima daquilo ali. Se eu tenho horas para receber, é em cima do 1.251. Entendeu? O quanto a pessoa deixa de ganhar? O que a gente fez? Aí eu peguei todos eles, separamos e comecei a diminuir um coeficiente do outro para ver como é que eles chegaram naquele denominador de progressão. Uns dava 0,12, uns 0,45, conforme vai indo, sabe? O mais alto era 125, mais ou menos, tá? Nós tínhamos a progressão na carreira até 28 anos. Como houve a mudança, né? A mudança de progressão, ali quando houve a reforma da Previdência, a mulher tem que contribuir 30 anos e o homem 35. Imagina um homem ter que contribuir 35 anos e não ter mais progressão na carreira. Estagna com 28 anos. Então, o que a gente fez? A gente fez essa proposta aumentando uma classe a mais. E como a defasagem era muito grande dos primeiros padrões e logo teria que complementar, a gente puxou o primeiro, a gente tirou o primeiro e colocou de segundo e criou o outro padrão que precisava. Ah, foi isso que a gente fez esse estudo. Ah, mas isso vai dar um impacto. Mas isso aqui, Miguel, vai acompanhar de 5 em 5 anos, que tu vai mudar de classe. Muda de classe, aumenta e ganha um quinquênio. Por quê? Para não se perder tanto. Porque o que acontece, Miguel? Que são as reclamações hoje, quando eu digo para os colegas. Vale alimentação é muito bom. O FG é muito bom. As horas, beleza.
e o difícil acesso e a insalubridade. Mas nada disso conta para a tua aposentadoria. E quando tu vai te aposentar, salvo quem consegue, fechada, que é muito difícil, 70%. E tem mais a questão que se tu passar o teto de 3 mil, tu segue pagando o fundo de aposentadoria. E o nosso ainda, a gente conseguiu um teto de 3 mil, diferente dos outros, que é 14 geral para todo mundo. Né? Tem pessoas que estão pagando em cima de 2 salários. E nós não, nós é um teto de 3 mil. Então, essas questões assim, por quê? A médio e longo prazo, e a gente fez para o magistério também, consegue as modificações. Questão do magistério são 25 anos, não mudou. Só que para alcançar a última classe do magistério, que é a F, teria que ficar mais 1 ano. E a gente colocou 2 anos. Mas você pode mudar, pode voltar a ser 1 ano também. Porque para dar um fôlego também para a administração respirar. Né? Então, em vez de 25, se tu quer a última classe, tu trabalha mais 2 anos que tu leva a F. Ou se achar que tem que voltar, 1 ano. Tá? Que até eu fui me chamada a atenção, que eu não sabia que era 25 anos, leva a F. Não, acho que a pessoa que falou na Câmara que deveria saber, né? Ainda mais que é representante, né? O professor Vladimir, que para te chegar hoje no município e tu conseguir a classe F, tu tem que trabalhar 25 mais 1, tu passa para F, que são 26 anos de contribuição. Essa é a lei hoje. E nós colocamos que seria 2 anos. Por quê? Porque nós aumentamos o coeficiente. A gente mudou. Então, é um ganho a mais, um ganho maior. Tá? Por que a gente está propondo isso? E por que para os vereadores? Em primeiro lugar, porque o prefeito não recebe sindicato. Então, é a maneira da gente ver quem está do lado do servidor, né? Ver quais são realmente os vereadores que estão do lado, os vereadores que vão correr e fazer essa parte aí, vão nos ajudar, né? Não pensar em simplesmente arrumar aquele pessoal que tem contrato, né? Que a grande maioria consegue por causa de um vereador que indicou, ou que seja, né? Mas trabalhar para nós também, porque somos nós, Miguel, que quando foi a pandemia, eram os meus colegas que estavam lá na linha de frente. Foram os meus colegas que deram a vida. Foi o pessoal da saúde que ficou. E nem conseguiram 40% que poderia ter dado na época para a questão da insalubridade deles. Também não conseguiram. Hoje, eles estão aí lutando pela questão do piso, né? E o piso, que já fala assim, é piso, tu tem que começar dali. É a mesma coisa o magistério. O magistério começou de 2.210. Eles, os técnicos da enfermagem, eles receberam um complemento. Foi feito um aporte. Eles não partem de 3.325. Foi feito um aporte. E com esse aporte vem menos verba, porque foi feito em cima do aporte, do complemento. Então a verba não vem cheia. Ou não vem que seria melhor e tu colocaria menos, entendeu? Então ela vem conforme tu alimenta o sistema e coloca lá. Então, deixam de ganhar também. E aí as pessoas às vezes ficam falando assim, que eu escuto as coisas, Miguel, e eu fico assim, ó, às vezes perplexa de ver. Tá faltando quem tá hoje no birô voltar para a sala de aula, né? Ter um dia de trabalho de campo para ver como é que é trabalhar no relento do sol, né? Ou no frio, do dia a dia do município. Falta, assim, ó, ir para os postos de saúde, ver como é que é a demanda. Falta ver como é que é o trabalho dos colegas, porque às vezes colocam a gente tudo numa seara só, né? E a gente é muito estigmatizado, dizendo que a gente não trabalha, que a gente é isso, que a gente é aquilo. Mas assim, se não trabalhasse, o município não andava. Quem toca o município é o servidor municipal, né? Então, são essas questões assim, ó, que a gente está tentando amenizar a médio e longo prazo, porque hoje os aposentados estão passando por sérias necessidades. E nós, infelizmente, nós temos empréstimo, Miguel. A gente se aposenta e não consegue pagar aquele empréstimo. Né? Eu sou prova viva disso. Eu tirei empréstimo para ajudar meus filhos na universidade. A gente não conseguia, por mais que fosse uma federal, entendeu? E assim sucessivamente. Só que agora eu estou vendo colegas dizer para mim, tive que tirar empréstimo para pagar mercado. E é verdade. Não fecha. O nosso orçamento não fecha. Não sou... Poxa,
ganhar 1 salário, 2 salários, 3 salários, aí tu vem dizer que a pessoa não sabe gastar. Se nós ganhássemos 11 mil, como ganha o secretariado, ganhasse 26 mil, como ganha o prefeito, a metade é 13 mil do vice-prefeito, beleza, não tinha problema nenhum, mas a gente não ganha isso. Né? Tem pessoas que entram com contrato hoje na prefeitura ganhando muito mais do que nós, dos 3 primeiros padrões. E hoje, Miguel, tem muitos colegas aposentados. Por exemplo, aqui, ó, esse padrão 2 aqui, ó, que pode ser reformulado, não tem ninguém aqui. Está vazio, ó. Não tem servidor mais nesse padrão 2 aqui. Ah. Aqui, ó, no padrão 3 é guarda, monitor de creche, auxiliar de creche em extinção e auxiliar de cozinha. Aí depois tem o padrão 4, que é telefonista, e auxiliar de gabinete odontológico. Eu não me lembro se é 3 ou 4 que tem. Aí depois tem o padrão 5, que é carpinteiro, calceteiro, pedreiro, chapeador e auxiliar de enfermagem. Não são mais, passaram para o padrão 8, não são mais auxiliar. Então, assim, ó, tem lacunas que dá para a gente mexer. O padrão 6 é motorista e secretário de escola. Tá? Depois aqui, no padrão 7, eletricista de veículo, operador de máquina mecânico. Nesse padrão 7 aqui, é 1 de cada, se tiver. Depois aqui no padrão 8, auxiliar administrativo e técnico da enfermagem. Né? E tem depois no padrão 9, que é atendente de farmácia e agente administrativo. Padrão 10, são 4 pessoas que estão ali. Fiscal de obras e postura, fiscal auditor de receita e técnico agrícola. Técnico agrícola são 2 e o outro, cada um aqui é 1. Padrão 11, técnico contábil, tesoureiro, dentista, enfermeiro 20 horas, psicólogo, nutricionista, assistente social 20 horas, bibliotecário e farmacêutico. O bibliotecário foi criado agora. E padrão 12, médico 20 horas, assistente social 30 horas, enfermeiro 40 horas. Bom, nessa nossa planilha hoje, no último padrão 12, né? Se um médico hoje tivesse aqui no município trabalhando 35 anos e fosse se aposentar hoje, sabe qual seria o básico dele? Mesmo a gente reformulando aqui. 11.730,96. 35 anos de serviço. E aí tu vai só colocar aqui, que seriam os quinquênios dele que ele vai levar, os 10% dos 15 anos, se ele tiver uma pós, mais 10%. Se resume em nada. Um médico, 20 horas, do município, ganha quase o que um secretário ganharia, só que, porém, com 35 anos de trabalho. Então é isso, Miguel. A gente está aqui, e é para isso que serve o sindicato, para as pessoas não pensarem que a gente é Marajá. A gente fomenta o comércio, porque a gente vai gastar aqui. Nós entramos com pedido de um estudo da licença-prêmio para ser liberado para quem está com problema de saúde. Agora abriram de novo Minha Casa Minha Vida também para ser usado ali como um aporte também para ajudar. A função do sindicato é trazer, fazer o meio campo, né, entre os servidores e a prefeitura, né, nessa parte de levar as demandas, o que a gente pode fazer, no que a gente pode ajudar, no que dá para fazer agora de momento, se nós vamos mexer aqui, se nós não vamos, como é que vai ser para o futuro. Agora, simplesmente chegar e dizer assim, a contenção de despesa não pode isso, não pode aquilo. Poxa vida, se sabia que ia dar problema de contenção de despesa, como é que tu me majora um salário de 7 mil para 11 mil? Para que eles tiverem, para nós não? Como é que tu separa hoje servidor concursado de servidor contratado? Então, são essas questões assim que a gente tem que ir a fundo, que a gente precisa ver, né? Até onde a gente vai poder ir, até onde a gente vai. Eu voltei a trabalhar na creche, né? Até a gente conseguir alguma modificação nessa ADIM do estado de Goiás. E foi muito bom até, por um lado, que eu estou vendo os meus colegas tendo que trabalhar até 62 anos de idade, se arrastando, porque não tem condições de sobreviver com o salário que tem. E a gente vê a precariedade, né? Quando diz que está tudo bonito, mas quando tu chega lá perto e tu vê as condições de trabalho, elas são bem fora do contexto daquilo que é aplicado e daquilo que é mostrado. E quando tu vai ver, o discurso é muito bonito, mas a prática é rota, né? E infelizmente a gente está aí entrando para... Felizmente ou infelizmente, né? Nós estamos entrando para um ano eleitoral do ano que vem e a gente consegue ver quem está do lado de quem e por que está e por que se defende.
né? São interesses particulares. Eu até o presente momento e vou continuar tendo só um lado, que é o lado dos meus colegas. Quando eu me aposentar em fevereiro de 2026, o próximo que entrar faça e os colegas cobrem dele o que quiser, mas a minha postura é essa. Eu tenho um lado e o meu lado é dos meus colegas. Então, esse lado não tem preço, né? Ele tem comprometimento. A palavra que eu dei é tentar fazer o melhor para todos nós. Jamais vou querer que engessar a prefeitura, em hipótese alguma, dizer uma coisa que ela não vai poder fazer. O ente não vai conseguir pagar nós, né? Então é tudo dentro de cálculos, é tudo dentro da realidade. Agora eu vou terminar de fazer, porque foi me passado ontem, o restante da planilha que eu preciso para saber. Por causa da 173, a gente não tinha progressão, né? Então, muitas pessoas trocaram de classe, muitas pessoas ganharam quinquênio, muitas pessoas tiveram vantagens. E aí eu tenho que ver onde é que elas estão, quantas pessoas são, fazer o salário delas e ver o impacto que dá em cada padrão, entregar tudo pronto, tudo bonitinho, como a gente sempre fez, porque a gente tem responsabilidade com o que é público. E outra coisa, Miguel, as pessoas têm que pôr em mente que o ano que vem é um ano eleitoral e as pessoas que pedem para serem agente político, elas estão ali simplesmente para defender não a si, mas sim as pessoas que votaram neles, né? Eles estão lá para representar a população, assim como o prefeito. O prefeito é um administrador do dinheiro público, ele é um administrador do nosso dinheiro. Nosso dinheiro é a contribuição, né? Então, se pessoas acham que hoje e ontem, votando contra a colega, não vai repercutir numa campanha política, vai sim. Porque mexer na vida funcional do colega, só aumentando as atribuições de cargo e quando é preciso fazer algo em prol dos colegas não faz e chega lá dizendo que representa, isso é muito difícil, muito ruim. Diferente do sindicato, né, que tem um lado, que é a representação que ele faz em prol de toda a categoria. Então, assim, Miguel, eu quero agradecer, né, o espaço da rádio e dizer que a gente, infelizmente, nós estamos vivendo algo bem estranho, né? Porque tem políticos e politiqueiros, né? E como dizia o Jefferson, tem político que faz política na tampa do esgoto. E, infelizmente, a gente tem visto muito isso hoje em dia. E espero que para o ano que vem, que é um ano eleitoral, as pessoas repensem tudo que fizeram em 4 anos, vejam, retomem as suas origens, voltem para o seu nicho, né? Voltem para aquilo que colocaram eles hoje como agente político, revejam as suas posturas, porque do jeito que está, infelizmente não vai. E a gente está tentando colocar o país de novo nos eixos de algo bom para todos e não bom para alguns, e quem trabalha na primeira pessoa trabalha para si, porque o dinheiro público é um dinheiro público que nós temos que trabalhar no nós. Muito obrigada. Pois não, é Sanclário Cardoso, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Tupã-Seretã, que nos solicitou um espaço para externar aqui para a audiência da Tupã aquilo que ela colocou numa tribuna livre nessa segunda-feira, dia 28, na Câmara de Vereadores, e ela explanou aqui, então, o mesmo conteúdo que lá levou. Obrigado, Anclair, pela visita e ficamos à disposição sempre que possível. São 9h30, eu vou a um intervalo comercial e a gente já retorna com mais